Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com os meus irmãos. Nesse trimestre, nós estamos comentando a terceira epístola do apóstolo João. Essa epístola foi endereçada a um dos líderes ali na igreja da Ásia Menor, o Gaio, e nós temos aqui meditado em verdades práticas, tirada da terceira epístola do apóstolo João. E hoje chegamos aqui na lição de número 10. Vamos falar sobre o verdadeiro discípulo. Ele tem essa característica, glorifica a Deus. Em tudo aquilo que faz e procede, busca a glória de Deus. Texto áureo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, nós cristãos devemos ter essa virtude que é a humildade. A humildade nos faz reconhecer que sem Deus nós não conseguimos dar um passo, reconhecemos a sua soberania e nos submetemos ao nosso Deus como Senhor da nossa vida, aquele que tem direito sobre nós, aquele que nos comprou, nos resgatou do mercado de escravo, pagou um alto preço por nós e nos submetemos ao seu governo, o seu domínio. E fazemos, nós cristãos, claro que estou falando para a igreja, fazemos de forma voluntária, o coração cheio de gratidão e amor por tudo aquilo que o nosso Deus já fez por nós. Ele tem feito e continuará fazendo coisas tremendas, coisas grandes, e proveu para nós vida eterna. E a garantia da vida eterna está em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nós devemos ter essa virtude, a humildade. Reconhecer, como eu já falei, que sem Deus não conseguimos dar um passo e considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Dessa forma, vamos conviver bem como membros do corpo de Cristo, o corpo místico do nosso Senhor, que tem o nosso Senhor como cabeça e salvador desse corpo, como aquele que comanda o corpo. Então nós devemos ter essa virtude, a humildade. Alguém humilde nunca se considera humilde, sempre é tema das nossas orações, das nossas buscas secretas, no lugar da oração, falando com Deus: Senhor, me ensine a ser humilde, me faça humilde. Isso é algo, irmãos, constante nas nossas orações, porque consciente de que o arrogante, o altivo, o orgulhoso é abatido, e aquele que reconhece a sua pequenez, o seu estado de dependência absoluta de Deus, no tempo de Deus, o nosso Deus, o exalta. Verdade aplicada: o discípulo de Cristo deve ser exemplo para o rebanho. Devemos ter cuidado com a nossa própria vida. Isso fala esse cuidado de fazer uma autoavaliação e buscando em Deus sempre uma melhoria, buscando em Deus sempre estar no centro da sua vontade. Quando eu falo buscando em Deus, é orando a Deus, falando com o nosso Deus: Senhor, por favor, Senhor, eu quero viver diariamente a sua palavra. Claro que nós somos pecadores, somos falhos, mas precisa haver esse desejo em nosso coração e um mover-se nessa direção. Então, o discípulo de Cristo deve ser exemplo,
deve andar digno da vocação pela qual foi chamado e deve viver também viver coerente de acordo com os princípios bíblicos. Isso requer de nós um debruçar sobre a palavra do nosso Deus, tomando conhecimento das verdades bíblicas e transformando em realidade algo vivencial na nossa vida. Tudo isso, irmãos, essa busca, esse desejo de agradar a Deus diariamente deve ter por motivação, e nós cristãos, e nós a igreja, a glória de Deus. Deus nos fez com essa finalidade, para glorificarmos Ele. Só seremos completos, irmãos, plenamente satisfeitos, quando nós entendermos que tudo que fizermos por nosso Deus deve ter esse escopo, essa finalidade, a glorificação do seu bendito e precioso nome. O objetivo da lição são 3. Ensinar sobre o poder do discipulado. É muito importante o discipulado, tem grande relevância quando nós vamos orientar, fazendo o discipulado, sobre as nossas doutrinas, as doutrinas da nossa fé cristã. Vamos explicar o que é ser um cristão, vamos falar sobre a intimidade, o comprometimento, o andar com Deus, o relacionamento que precisamos como cristão desfrutar diariamente, falar sobre a cosmovisão, o jeito que vemos o mundo, por sermos cristãos. Então, o discipulado ele tem um poder. Em que sentido? No sentido de ser de grande importância aqueles que estão iniciando na fé, passar por um discipulado como um novo convertido, e nós que, pela graça de Deus, fomos chamados para treinar vidas, assim como um dia fomos treinados e, de certa forma, nunca vamos sair desse treinamento, porque enquanto estivermos aqui em peregrinação, como forasteiro e peregrino em terra estranha, porque a nossa pátria é a eternidade, é o céu, cujo arquiteto e construtor foi o nosso Deus. Então, enquanto estivermos aqui em peregrinação, nós sempre teremos algo a aprender. Então, nesse sentido, nós também que fomos chamados pela misericórdia de Deus para esse serviço, precisamos entender que nós não alcançamos, nós não chegamos, e isso vai nos levar a querer aprender diariamente, a aprender para compartilhar. E uma vez compartilhando, treinando, enviar. Aprendemos, tomamos conhecimento no discipulado das verdades da fé cristã e chamados para fora. A definição da palavra eclésia, chamados para fora, para proclamar, para anunciar as verdades da nossa fé cristã. Pregar o evangelho, a boa notícia de salvação. Segundo objetivo, expor critérios para verdadeiros discípulos que exercem liderança. E terceiro, revelar erros do falso poder. Nós cristãos precisamos de poder para fazer a obra do nosso Deus, e esse poder não emana de nós mesmos, do nosso braço de carne, 1000 vezes não. Pelo poder do Espírito Santo. É Deus que é a fonte desse poder, e precisamos beber na fonte. Precisamos bater na porta até que a porta se abra.
pedir poder, dotação de poder do alto, do céu, para então o serviço. A finalidade da dotação de poder é o testemunho, é testemunhar, proclamar as boas novas do reino. Texto de referência está aqui em Mateus, capítulo 23, do versículo 6 ao versículo 12. É quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se dirige, nesse capítulo 23, aos escribas e fariseus. E ele tem uma palavra para esses dois grupos. Então, ele diz assim a partir do versículo 6. E amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Algumas vezes, nós que fazemos parte do ministério, teremos que sentar nas primeiras cadeiras. Muitas vezes somos convidados a isso, e agir dessa forma não há nenhuma dificuldade, não tem nenhum problema. Não é sobre isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando aqui. O Senhor está falando de pessoas que buscam estar na frente, nos primeiros assentos, nas primeiras cadeiras, porque amam ser glorificados. São pessoas que gostam de ser bajulados, que gostam da adulação, receber tapinha nas costas e mostrar a sua espiritualidade também, né, através das suas vestimentas, dos filactérios, que alguns eram presos no braço, alguns até eram mais pomposos e prendiam acima da sobrancelha. Isso tudo acontecia dentro daquela cultura no primeiro século e dentre ali, no meio desses grupos, escriba, fariseus, eles tinham essa postura de querer aparecer. É isso que Jesus aqui, nosso Senhor, ele está trazendo orientação, e a orientação aqui é para nós olharmos para essa postura equivocada e fazermos diferente, porque a motivação dos escribas e fariseus estava equivocada. Eles iam para as praças e faziam orações altas e largas nas praças. E qual é o problema de nós nos dirigirmos para uma praça e hoje orar em voz alta, falar de Jesus, fazer um culto ao ar livre? Nenhum problema. Pelo contrário, cumprir o ide de Cristo, cumprir a vontade de Deus. O problema aqui era a motivação, o que movia eles. Eles não estavam indo para a praça para glorificar o nome de Deus. Eles estavam para aparecer, para serem vistos como alguém muito espiritual, alguém muito próximo de Deus. Então, não deve ser uma postura nossa. Nós precisamos, ao contrário dos fariseus e escribas, nós que eu estou falando, você, minha irmã, meu irmão, nós, a igreja, nós precisamos ter uma postura de humildade, de tudo que fizermos. Devemos sim ir para a praça, orar, as pessoas que lá estão, uma vez que elas aceitem oração, entregar o folheto, evangelizar, fazer um culto ao ar livre, ligar a caixa de som, microfone, pregar ali no centro de Alcântara, embaixo do viaduto onde passa centenas e centenas, até milhares de pessoas diariamente. Tudo isso, irmãos, faz parte de cumprir a nossa missão, o ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas, ao proceder dessa forma, a motivação, aquilo que nos leva a fazer, deve ser correta. Devemos ter
em nosso coração, que queremos cumprir o nosso chamado, a nossa missão, porque temos convicção que estamos trabalhando para aquele que nos chamou para essa grande obra e urge a necessidade de pregarmos o Evangelho, porque cada dia que passa, meu irmão, temos menos tempo para pregar o Evangelho. Então, quando Jesus aqui, ele fala para os escribas e fariseus e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga, eles agiam assim porque buscavam glória humana, glória dos homens. A sinagoga, irmãos, ela surge no cativeiro babilônico, quando o Reino do Sul, né, aqui embaixo, as 10 tribos estavam ao norte, o Reino do Sul mais aqui para baixo, Benjamim e Judá, as 2 tribos, foram levados pelos babilônios para o cativeiro babilônico. Então lá na Babilônia, com a ausência do templo, surge então as sinagogas, que era um lugar de oração e leitura da palavra. Na sinagoga não havia, naquela ocasião, louvor e também não havia sacrifício. Então, nós observamos aqui a figura da sinagoga aparecendo aqui. E as saudações nas praças, o que nós já fizemos referência. Os escribas e fariseus, eles amavam as saudações, aquelas saudações ali dentro da cultura judaica, no primeiro século, havia ali toda algo a ser externalizado com o corpo, não era tão simples como nós aqui damos as mãos, a paz, meu irmão, e damos as mãos ou cumprimentamos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, houve até um momento em que Jesus dá uma orientação àqueles que ele enviara de não saudar ninguém pelo caminho. E aí alguém, alguém, de repente aí, um ledor apressado, pode, mas que falta de educação. Jesus dá um ensinamento desse para ninguém saudar pelo caminho, quem encontrar, passa direto. Era justamente dado, ele demonstra ali a urgência de se pregar o evangelho e fazer a obra de Deus. Era justamente para não perder tempo, porque a saudação ali no primeiro século, naquela ocasião, não era como a nossa hoje, no nosso contexto atual, aqui no Brasil, no século XXI. Exigia ali todo um movimento de corpo e tomava muito tempo, dado a urgência de pregar o evangelho. Isso no primeiro século, irmãos. No primeiro século, tá? Imagina hoje. Então, minha irmã, meu irmão, nós não temos tempo a perder. O momento é agora. Que momento? O momento de compartilharmos da palavra de Deus. Deus tem nos dado ferramentas para difundir, disseminar a sua verdade, a verdade do reino do céu. E nós precisamos, então, como arautos, proclamar as boas novas do reino. Então, eles amavam os primeiros lugares, nas ceias, as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens Rabi. Não há nenhum problema, irmãos, de nós nos dirigirmos a algum professor e dizer mestre, né? Não tem nenhuma dificuldade nisso, irmãos. Hoje, no nosso contexto atual, no século XXI, se alguém é um professor e nós chamarmos de professor ou de mestre, não é isso que Jesus está falando. Aqui, ele está falando para homens que estavam com a motivação equivocada e homens que eram arrogantes, orgulhosos, nariz em pé, achavam que eram mais espirituais que outros,
homens que mudavam de lado na rua para não passar perto de alguém que julgava eles serem melhor do que algumas vezes um publicano. Quando via um publicano atravessava a rua ou alguma meretriz. Esse tipo de homens, com essa atitude de arrogância, de orgulho, que Jesus então está endereçando essa palavra. Eles amavam os primeiros lugares na ceia, as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, que a definição é mestre. Vós, porém, entra aqui agora a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os discípulos no primeiro século, que ele estava com ele, e para nós hoje, no século 21. Nós devemos agir completamente oposto de como agiam os fariseus e os escribas. Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, dentro do contexto que eu já tenho trazido para os irmãos. Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Nós precisamos entender que, embora alguns de nós recebamos o dom para ensinar, e alguém pode nos chamar de mestre, professor, e isso não tem nenhuma dificuldade, como dentro do que eu já tratei com os irmãos, se temos alguma coisa é porque temos recebido, e recebido do grande mestre, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dependemos dele, e sem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós não conseguimos dar um passo sequer. Sem ele não conseguimos fazer absolutamente nada. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Então nós observamos aqui, está bem claro, né? Jesus aqui não está dizendo que nós hoje não podemos chamar o nosso Pai de Pai, né? Claro que não é nada disso. Ele está aqui refutando um equívoco, uma postura equivocada de homens que desprezavam a Deus e confiavam no seu próprio braço de carne, homens que confiavam na sua própria intelectualidade. Observe que não há nenhum problema em ser culto intelectual. Qual é o problema? É confiar na intelectualidade, a despeito de confiar naquele que nos dá sabedoria. Qual deve ser a postura? Buscar o conhecimento, buscar a qualificação e confiar inteiramente em Deus, entendendo que sem ele, como eu já tenho falado, não conseguimos dar um passo. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Então, nossa postura deve ser a postura de alguém que entende a importância do serviço. Alguém que voluntariamente, por amar o nosso Senhor, aquele que nos resgatou, como já tenho falado, devemos nos aplicar a trabalhar para ele, dentro do chamado que ele tem feito a cada um de nós. O Senhor nos deu uma missão e precisamos cumprir a missão dada pelo nosso Deus. E o que a si mesmo entra aqui no fechamento do texto de referência, o que nós temos falado. E o que a si mesmo se exaltar é o que eles estavam fazendo. Estavam a si mesmo se exaltando. Será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Devemos, então, irmãos, procurar
fazer a obra de Deus para Deus com a motivação correta, fazer por amor a tudo que Ele já fez por nós, por gratidão, por reconhecimento, irmãos, que recebemos muito da parte de Deus, temos muito, mas muito mais do que merecemos, e temos porque Ele, como o nosso Senhor, tem nos dado. Nós somos mordomos, tudo que temos recebemos da parte dele, pertence a ele, e nós então precisamos fazer aqui essa administração, gerir tudo que ele tem nos dado da melhor forma possível como mordomo, trabalhar bem essa mordomia. Devemos buscar um coração puro, deve ser a nossa oração diária, pedir a Deus, irmãos, para que Deus nos dê o coração de um bebê recém-nascido, nesse sentido, para expurgar de nós toda malícia, toda maldade, mas para que sejamos puros por dentro, diante do nosso Deus, sabendo que estamos patente, nu, diante daquele com quem temos que tratar, que é o nosso Deus. O poder de Deus não tem limite. Irmãos, não podemos reduzir o poder de Deus às nossas experiências pessoais. Negar aquilo que nós não vivemos pessoalmente. Não podemos fazer isso, porque o nosso Deus, ele é todo poderoso e ele faz o que ele quer, da maneira que ele quiser fazer. E ele é um Deus que tem as rédeas da história nas mãos dele. Ele é um Deus que não pode ser frustrado, um Deus que não pode ser parado. Ele é soberano, irmãos. Não podemos negar a soberania de Deus. Deus não age pelos nossos métodos convencionais. Deus queria derrotar um exército, dar vitória a Israel em dado momento de dificuldade. Eles estavam sendo subjugados pelos midianitas. Devido à desobediência deles, Deus levanta um homem chamado Gideão. E os midianitas estavam subjugando Israel nessa ocasião. Do outro lado havia um exército de milhares e milhares e milhares. E Deus deu vitória a Gideão com apenas 300 homens. É o jeito de Deus agir, irmãos. Lá estava um gigante de Gate, naquele vale. De um lado estava Israel e do outro lado estavam os filisteus. E o gigante de Gate, chamado Golias, estava ali por 40 dias afrontando os exércitos de Israel. Afrontava os exércitos de Israel, afrontava Deus. Saul estava lá, batendo o joelho, roendo unha. Os irmãos de Davi, a despeito de serem fortes, terem boa estatura, alto, estavam lá apavorados. E Deus usa um jovem com a face delicada, e esse jovem pega um alforje, põe umas pedras e com uma funda, girando uma funda com uma pedra, derriba esse gigante, lança ele em terra e o mata. É o método de Deus agir. Então nós não podemos, irmãos, reduzir o poder de Deus às nossas experiências pessoais. Não é porque Deus não fez na minha vida que ele não vai fazer, porque ele é um Deus todo-poderoso. Não podemos limitar o seu poder. Ele faz o que ele quiser fazer. E como eu já falei, ele não pode ser parado. Deus abençoa os generosos, aqueles que têm prazer em dar. É uma das posturas que nós cristãos devemos ter, a generosidade, ter prazer em dar, prazer
em servir. O nosso Deus nos abençoa quando nós agimos dessa forma. A fé deve se apoiar no poder de Deus. Nós devemos nos apoiar no poder de Deus e não em nós mesmos. É o nosso Deus quem opera, é o nosso Deus quem faz. E sem Ele, irmãos, nós não conseguimos fazer absolutamente nada, mas com Ele saltaremos muralha. O amor é bondoso, devemos buscar fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Deus nos chamou para a santidade. O nosso Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz do seu evangelho. Nós devemos buscar diariamente viver esse processo de santificação. Nós que passamos pelo ato da regeneração, do novo nascimento, devemos então buscar em Deus, estar nesse processo que vai durar toda a nossa peregrinação, esse processo de santificação. Ser todo-poderoso, introdução, é a natureza de Deus, chamada de onipotência. Então, o nosso Deus, ele é todo-poderoso, ele é onipotente. Ao homem resta reconhecê-la e submeter a ela. Nós, irmãos, devemos, isso deve estar bem claro para nós, que temos um Deus, devemos ter consciência que o nosso Deus é todo-poderoso. E o que fica para nós, no nosso serviço, na missão que recebemos dele, no cumprimento dessa missão, é que se ele nos chamou, ele vai nos dar coragem, vai nos capacitar, nunca vai nos deixar na mão. E nós precisamos tão somente reconhecer a soberania e o poder do nosso Deus e nos submeter a Ele, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, nunca vai nos deixar na mão. Não importa o cenário que você esteja, minha irmã, meu irmão, Deus, o teu Deus, meu Deus, o nosso Deus, o Deus da igreja, nunca nos deixará na mão. Ele nunca nos decepcionará. Ele mesmo falou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estarei convosco todos os dias. Não é dia sim, outro não. É todos os dias, até a consumação dos séculos. Podemos contar com essa promessa, com essa verdade. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está conosco, com a sua igreja, com o seu povo. Não é errado um discipulador ter poder, desde que ele venha de Deus e sirva para a glória de Deus e os seus propósitos. Então, a virtude, o poder, a dotação do alto que recebemos da parte de Deus, recebemos para usar para a glória de Deus, para desempenhar a missão que pesa sobre os nossos ombros. E devemos fazer para que o nome de Deus seja, então, glorificado e exaltado. Número 1, a onipotência divina. O termo onipotente vem do latim, omni, fala de todo, completo, mais potente. A definição é aquele que pode, potente, é o todo-poderoso, é ter todo poder. O nome de Deus, em hebraico, é El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Foi assim que ele se apresentou a Abraão, Gênesis 17, versículo 1. Ele se apresentou, o nosso Deus, a Abraão,
como Deus Todo-Poderoso. Quando Deus chama ali Abraão, Abraão tem aproximadamente 75 anos. A diferença dele, da idade dele para a idade de Sara, era 10 anos. Sara era mais nova, 10 anos. Ele tinha 75 anos aproximadamente, Sara 65 anos aproximadamente. E Deus, logo no início, faz a ele uma promessa, a promessa de um filho. E passa 24 para 25 anos aproximadamente. Agora Abraão está com 99 para 100 anos e Sara tem 89 para 90 anos aproximadamente. E é nesse momento, irmãos, Sara, que já era estéril, não podia ter filhos, exatamente nesse momento, um Abraão adiantado em idade e Sara também já não eram mais novos. É nesse momento que Deus dá vigor a Abraão, dá vida ao útero de Sara, e eles coabitam e nasce Isaque. Irmãos, tem um texto em Gênesis, capítulo 18, versículo 12, que Sara fazendo referência a ela mesma, ela diz que está envelhecido. Gênesis, capítulo 18, versículo 12, ela fazendo referência a ela mesma. Ela está dizendo que ela está envelhecido. No hebraico aparece a palavra belot. A definição é murcho, gasto, a ideia de uma vestimenta se desfazendo pelo uso. É justamente nesse momento, irmãos, que Sara está nessa situação e Abraão já havia perdido o seu vigor. É nesse cenário de impossibilidade que Deus dá vigor ao seu amigo Abraão e dá vida ao útero de Sara. E ela então tem um menino chamado Isaque. Deus deixa bem claro para o casal que não foi a sua juventude, a juventude de Sara, o vigor de Abraão, porque ele não era mais um jovem, mas deixa bem claro para o casal que foi obra de um Deus todo-poderoso, e ali nasce o filho da promessa. E do tronco de Abraão, irmãos, por intermédio de Isaque, depois de Isaque vem Esaú e Jacó, Deus escolhe Jacó, depois de Jacó vem os filhos de Jacó, depois vem os clãs, as tribos, as 12 tribos de Israel, e Deus cumpre o que Deus prometera a Abraão, que do tronco dele faria uma grande nação. Israel, antes mesmo de sair da casa da servidão, era um povo de milhares, contava com aproximadamente 3 milhões de pessoas. E depois de atravessar o Mar Vermelho e chegar lá na frente ao Sinai, receber lá leis, regulamentos, norma, tornou-se uma nação que contava com milhares, porque Deus, irmãos, ele se apresentou a Abraão como Deus Todo-Poderoso, esse mesmo Deus que se apresenta a Abraão como Deus Todo-Poderoso, ele não se enfraqueceu, ele não perdeu o seu poder, ele é o Deus imutável. Ele fez promessa a você, minha irmã, meu irmão, ele fez promessa a mim, a sua igreja, e ele não permite que a palavra dele caia por terra. O que cabe a você, o que cabe a mim, nós que assim como Abraão, recebemos também um chamado, e o nosso chamado é para anunciar as boas novas do reino, para cumprir o nosso ministério, a missão que pesa sobre nós. Nunca faltará
a presença de Deus para nos esforçar, para nos ajudar e para nos dar a grande vitória. Ele sempre garantirá que você, minha irmã, meu irmão, que eu, a igreja, esteja com o pendão, a bandeira da vitória erguida. Então, Deus se apresenta para o teu servo Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E ele demonstra esse poder em toda a caminhada da vida do seu amigo Abraão. Conhecer esse atributo e que Deus é todo-poderoso, onipotente. Conhecer esse atributo divino é fundamental para que o ser humano se coloque na dependência do Deus que tudo pode. Nós cristãos, irmãos, precisamos orar, buscar a face de Deus, tomar tempo para estar no lugar secreto da doce oração, reservar um lugar para estarmos buscando a Deus. É claro que diariamente, até mesmo no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, nós enviamos flechas para a eternidade. Que isso, irmão Luciano? São orações rápidas. Quando nós estamos nos nossos afazeres, requer uma concentração. Então, no pensamento nós, Deus, eu te amo. E depois, meu Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu te louvo, Deus grande, todo-poderoso. São flechas que nós lançamos diariamente para a eternidade. Chegando no final do dia, lançamos aí dezenas e até centenas de flechas para a eternidade, buscando também o seu auxílio, o seu socorro, invocando o seu nome. Porém, essa postura não nos isenta, irmãos, de termos um lugar para parar com calma e passar um tempo ali, horas a fio, gemendo, chorando, buscando a face de Deus, intercedendo pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, intercedendo pela igreja, intercedendo pelos nossos vizinhos, por aqueles que já são cristãos, por aqueles que ainda não vieram para o nosso Deus. Então, irmãos, nós precisamos orar, e quando oramos, acontece justamente o que ele coloca aqui, o nosso comentarista desse trimestre, dessa lição, quando ele diz aqui: conhecer esse atributo divino é fundamental para que o ser humano se coloque na dependência do Deus que tudo pode. Quando nós oramos, nós demonstramos a nossa dependência àquele que tudo pode, aquele que é uma fonte que jorra água diuturnamente, águas cristalinas, aquele que é o Deus da igreja, o nosso Senhor. Essa postura de buscarmos a face de Deus em oração deixa bem claro que nós não estamos estribados em nós mesmos, mas confiamos inteiramente nele. Engana-se quem pensa que conhece Deus, mas se acha poderoso. Meu irmão, quando era mais novo e a minha mãe pedia para eu comprar pão, comprar um leite, eu morava ali na época no Vila Lage e eu ia lá nas barraquinhas, né? Eu tinha a padaria do outro lado da rua, na pracinha do Vila Lage, mas às vezes não tinha pão e leite ali, tinha que ir pro lado ali da Coruja, aquela região ali, do Campo do Zero. E quantas vezes, isso eu me lembro bem, era garoto, bem novo, e passava e havia ali, no final da rua 4 ali, a Coronel Lourenço Inácio, morei ali, cresci ali, né? E havia ali aquelas plantas dormideira, e a gente brincava muito com aquelas plantas, era criança, né?
e aquelas plantas elas estavam ali toda vistosas, né? Estavam ali bonitas, elas eram rasteirinhas, aquelas dormideiras, e a gente eu passava para ir comprar o pão, e ali eu mexia com elas, eu achava interessante, porque ao mesmo tempo que elas estavam muito aplumadas, eram rasteiras, mas estavam aplumadinhas e bonitas, belas, quando a gente passava o pé assim, elas murchavam, né? Elas murchavam. De repente murchavam. Irmãos, assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Nós estamos aqui cheios de saúde, estamos bem, estamos fazendo a obra de Deus, trabalhando, mas em fração de segundo, irmãos, nós somos como a flor da erva. Nós passamos como um vapor. Então, nós, irmãos, nos enganamos quando pensamos que nós somos poderosos, porque nós não somos poderosos. Nós murchamos como uma dormideira em fração de segundo. A nossa vida está nas mãos de um Deus todo-poderoso. E a qualquer momento, nós vamos partir, nós cristãos e aqueles que não são cristãos. Nós cristãos temos convicção que iremos passar a eternidade com o nosso Deus para sempre. Ele é a nossa herança, nosso quinhão, nossa porção, nosso galardão. E essa oportunidade hoje é dada a você que não tem essa convicção de vida eterna. E essa convicção está em estarmos arraigados em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oportunidade é dada a você no dia de hoje. A porta da arca está aberta, mas um dia ela será selada. E enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui anunciando, assim como fez Noé, o pregoeiro da justiça, nós estamos aqui anunciando que Jesus é a salvação para você, que Jesus é o único caminho, não é mais um caminho, é o único, não é mais uma porta, é a única porta, ele é a única escada que liga a terra aos céus, e a oportunidade é agora, é hoje. Você, meu amigo não cristão que está ouvindo essa mensagem, Deus está lhe dando uma oportunidade. O Espírito Santo está penetrando essa palavra no teu coração e te dando mais uma oportunidade. Pode ser a última. Você não tem domínio sobre a tua vida, como eu não tenho domínio sobre a minha, mas eu tombando agora, eu sei para onde eu vou, e vou para o lugar que está tudo preparado por aquele que proveu eterna salvação para aqueles que creem em Cristo de todo o coração. Então, engana-se quem pensa que conhece Deus, mas se acha poderoso. Não somos poderosos. Somos como uma dormideira que em um momento está viçosa, viva, né? E em apenas um toque, fração de segundo, se murcha e murcha fica. Jesus destacou o poder de Deus em contraste com o poder humano. Somos limitados. Ao contrário do nosso Deus Todo-Poderoso, que é ilimitado, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar. O nosso Deus é de eternidade a eternidade. E Ele
mora dentro daqueles que creem em Cristo de todo o coração e vive de acordo com a sua fé. Designa destinos. Homens não são capazes de designar o destino das pessoas. Só Deus tem esse poder e usa para a sua glória e propósito. Engana-se, irmãos. Quem acha que vai levantar o narizinho e dizer, farei isso e farei aquilo outro. Não há como nos colocarmos dessa forma, porque esse poder de estar vivo e ter saúde e fazer algo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E enquanto há tempo, enquanto temos saúde, devemos glorificar o nome de Deus através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas obras feitas para Ele, feitas em Cristo Jesus, nosso Senhor. A maior mudança de destino foi quando Deus enviou seu Filho para salvar o homem do inferno, portanto, vinculada à eternidade. E a vida eterna só pode ser alcançada quando nós cremos em Cristo Jesus de todo o coração. Jesus Cristo, ele foi o meio que Deus proveu para resgatar a humanidade. Jesus Cristo foi anunciado dentro ainda do jardim de delícias, aquele cenário paradisíaco, quando Deus Pai, depois da queda do primeiro casal, Deus Pai anuncia, revela que Jesus Cristo, da semente da mulher, um descendente da mulher, viria para reconciliar a humanidade com Ele mesmo, com Deus Pai. Deus faz um anúncio lá no início e na plenitude dos tempos, no tempo oportuno, no tempo pertinente. No primeiro século, então, o nosso Deus envia nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele naquele madeiro, ele diz, está consumado. O véu se rasgou de alto a baixo, e hoje, nós que cremos em Cristo de todo o coração, temos livre acesso a Deus Pai, e em breve estaremos com Ele por toda a eternidade. Essa oportunidade é dada igualmente a todos. Nós aqui estamos falando do amor do nosso Deus, porque um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos em um charco de lodo e ouvimos a boa notícia de salvação e abraçamos a causa do cristianismo e não queremos guardar essa verdade somente para nós mesmos. Não conseguimos nos conter e por isso aqui estamos proclamando. Assim como fomos alcançados, estamos aqui para alcançar vidas para o nosso Deus. Muitos de nós já temos sido alcançados, mas ainda há lugar. A maior mudança de destino, então, foi quando Deus enviou seu Filho para salvar o homem do inferno, portanto, vinculada à eternidade. Homens com sede de poder estão com seu coração nas coisas desta terra, como Diótrefes estava, que procurava ardentemente ser reconhecido como a pessoa mais importante naquela igreja local. Meu irmão, a obra não é do homem, a obra é de Deus. Diótrefes achava que a obra era dele, queria ter o primado, ser o primeiro
mas a obra tem um dono, a obra pertence a Deus. A igreja é obra de Deus, é obra santa, e é por ser obra de Deus que ela não pode ser detida, parada. Promove a santidade. A santidade é um atributo comunicável de Deus. O atributo comunicável é aquele que Deus compartilha com o homem. Então nós, cristãos, precisamos entender que estamos em um processo de santificação e devemos orar a Deus, buscar a Deus, manifestar amor, porque fomos alcançados pelo grande amor de Deus, manifestar bondade, fazer o bem, ser bondoso. Então precisamos entender a santidade, que a santidade é um atributo comunicável de Deus, e o atributo comunicável Deus compartilhou conosco. O amor, a bondade, a santidade são atributos comunicáveis. Existem aqueles atributos de Deus que são incomunicáveis, que só pertence a Ele, como eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, só pertence a Deus. Porém, existe atributos divinos que Deus comunica aos seus filhos, aos cristãos, à igreja, e amor é um desses atributos. Nós precisamos amar. Amaremos os nossos irmãos à medida que amarmos o nosso Deus. O amor a Deus tem por desdobramento o amor ao nosso semelhante. Bondade, também um atributo comunicável, e santidade, entre outros, parte deles elencado por Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, como fruto do Espírito. Nós, cristãos, precisamos, irmãos, diariamente orar a Deus pedindo para que o fruto do Espírito, com as suas características, continue amadurecendo dentro de nós, continue crescendo dentro de nós. O fruto do Espírito, ele deixa bem claro o quanto somos espirituais. Se nós manifestamos as características do fruto do Espírito, fica bem claro para aqueles que estão próximos de nós que nós somos homens e mulheres espirituais. Devemos desejar manifestar as características do fruto do Espírito. Precisamos pedir a Deus, tomar tempo para pedir ao Senhor: Senhor, por favor, que o fruto do teu Espírito cresça dentro de mim, amadureça dentro de mim. A santidade, ou seja, a separação do pecado, é exigida por Deus. A santidade fala de nos separarmos do mundo e nos dedicarmos ao nosso Deus e à sua obra. Não se deve confundir santidade com religiosidade. É possível ser um religioso, cumprir todas as normas estabelecidas pela denominação, todas as normas, e estar longe de Deus, não desfrutar de comunhão com Deus, não levar uma vida pia. As normas estabelecidas por uma denominação têm o seu lugar e a sua importância, mas tem o seu valor desde que seja cumprido por alguém que tenha intimidade com Deus, comunhão com Deus, que desfrute de relacionamento com Deus. Quando nós levamos uma vida pia, uma vida de dedicação a Deus, de proximidade de Deus, nós então expurgamos a religiosidade. A religiosidade fala de um formalismo vazio, seco, insosso, sem sabor. É cumprir as normas com a motivação equivocada. Os fariseus eram religiosos, os escribas eram religiosos.
E nós devemos, irmãos, para expulsar a religiosidade, viver como Enoque e como Noé, andar com Deus. Isso fala de desfrutar de íntima comunhão com Deus. Isso é algo diário, constante. Não mudamos de cor como um camaleão, mas aonde quer que estivermos, somos de Deus, pertencemos a Deus, temos um dono, somos sal e somos luz. Não se deve confundir santidade com religiosidade, sendo essa um esforço meramente humano. É quando nós estabelecemos as nossas próprias regras, aquilo que a Bíblia nunca ensinou, e cumprimos as nossas próprias doutrinas formatadas por nós mesmos, o que chamamos de doutrinas de homem, ensinamentos de homem. Observe que alguns anos passados nos foi ensinado que ter barba era pecado. E para fundamentar que ter pelo na face era pecado, pegava-se aquele texto, aquele episódio, onde quando José foi se apresentar diante de Faraó, barbearam ele. E quando na verdade nós entramos ali na cultura e estudamos a cultura, aquela ocasião, a cultura ali egípcia, nós observamos que a barba ali significava autoridade. Nós vemos até alguns faraós que, por não ter pelo no rosto, colocavam uma barba postiça, colocavam uma barbinha, porque era símbolo de autoridade. Como que um escravo vai com símbolo de autoridade, vai barbudo diante de um faraó. Então foi esse o motivo que fizeram a barba, barbearam ele ali para que ele fosse até Faraó. Porque a autoridade ali naquele momento era o Faraó e não o escravo. E José, até então, ainda era escravo. Depois, um pouco mais adiante, ele foi elevado a governador, mas ele era escravo. Então, irmãos, nessas ideias humanas, nesses conceitos humanos, nessas doutrinas de homem, olha que absurdo. O faraó ali representava o próprio Deus. E desse episódio, tiraram, inventaram, durante muitos e muitos anos, dentro de algumas denominações tradicionais, conservadoras, que usar barba era pecado, respaldado, calcado, fundamentado nesse texto. O que é isso? Isso, irmãos, são doutrinas de homem. São regras humanas que nós fazemos para termos sentirmos satisfação, termos o nosso ego elevado e achamos que isso agrada o nosso Deus e o nosso Deus não está nem aí para as nossas regras humanas, irmãos. Isso não tem nenhum valor diante do nosso Deus. E aquilo realmente que o nosso Deus valoriza, alguns de nós desprezamos. Então, é possível, irmãos, ser um religioso, formatando doutrinas puramente humanas e cumpri-las e desprezar as doutrinas da nossa fé cristã, as doutrinas do nosso Deus. Sendo esse um esforço meramente humano, e viu uma vaidade, vazio, oco, para alcançar o sagrado. Nós não vamos alcançar o sagrado, irmãos, com as nossas ideias humanas, colocando no texto aquilo que o texto não diz. Nós precisamos sacar, fazer exegese e não exegese, colocar. Precisamos fazer exegese, sacar do texto as doutrinas dos céus, as doutrinas de Deus,
aquilo que Deus valoriza, e você e eu, minha irmã, meu irmão, nós, a igreja, valorizar o que tem valor diante do nosso Deus e deixarmos de ser religiosos. Por meio do sangue de Jesus, todos são santificados e devem se manter em santidade e não ser dominados pelo pecado. Por ser santo, Deus é a fonte da santidade. Apesar de ser um profeta do Senhor, Isaías só caiu em si sobre esse caráter de Deus quando teve a visão do seu trono, onde os serafins clamavam, santo, santo, santo. Ali reconheceu que era um homem impuro e precisava ser tocado pela santidade divina em seu ministério. Quanto mais nós estamos próximos de Deus, irmãos, quanto mais perto de Deus, você, minha irmã, você, meu irmão, nós, a igreja, quanto mais íntimo de Deus, assim como Isaías, vamos sentir a nossa impureza, o nosso estado de pequenez, as nossas misérias. Somos partícula de terra seca, somos um punhado de barro. Se nós achamos alguma coisa sobre nós mesmos, nos achamos muito espirituais, a última bolacha do pacote, isso demonstra o nosso distanciamento de Deus. Mesmo sendo muito religioso, mesmo tendo as nossas normas, nossas regras feitas por nós mesmos para cumprirmos. Cumprir não a palavra de Deus, mas as nossas próprias regrinhas estabelecidas por nós mesmos. Se nós nos achamos muito espirituais, ao ponto de confiar em nós mesmos, isso só demonstra o nosso distanciamento de Deus, porque quanto mais próximo de Deus você, minha irmã, meu irmão, eu, a igreja, estivermos, quanto mais próximo de Deus, nós vamos sentir como dependemos de Deus, como somos pequenos, falhos, como erramos mais do que acertamos, e buscaremos aí sim a verdadeira santidade que vem da parte dele, do nosso Deus. Tem poder para exaltar. Então, irmãos, a onipotência divina designa destinos, promove santidade. Observe que é Deus quem faz isso, não sou eu, não é você. Quem promove a santidade em nós é Deus. Ele é quem nos purifica, nos limpa. Ele que atua, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, atua no nosso espírito e nos purifica, nos santifica. Na santificação, você e eu não temos mérito. O mérito é daquele que nos santifica. Claro que devemos desejar e buscá-la com gana, com fome, com sede, mas reconhecendo que quem atua nesse necessário, nessa obra, é o nosso Deus. A onipotência divina designa destinos, promove a santidade. Ele, papai, tem poder para exaltar. Exaltar, no original grego, é upson, que significa elevar às alturas, elevar ao extremo da opulência e prosperidade, elevar a dignidade, honra e felicidade. É uma ação divina que afeta a vida natural e espiritual. Só é alvo dessa bênção quem reconhece o poder de Deus e se humilha perante ele. Deus resiste aos soberbos,
como Diótrefes. José, o filho de Jacó, ele foi provado duramente. E na provação, ele soube esperar o tempo de Deus na vida dele. Foi invejado pelos seus irmãos, suportou o ciúme dos seus irmãos contra ele, foi vendido como escravo ali para o Egito, e quando a coisa parecia que ia bem, que estava prosperando ali dentro da casa de Faraó, a calúnia de uma mulher o fez parar dentro de um calabouço. Mas José, ele, confiante inteiramente em Deus, porque Jacó, o seu pai, o havia doutrinado, orientado, instruído, educado a José a respeito do único Deus verdadeiro e todo-poderoso. E lá estava José, resignado a não negar o seu Deus, suportar a provação sem murmuração. E olha, irmão, Deus queria preparar todo o cenário dentro do Egito para que a família de Jacó, 70, 75 almas, descesse ali e fosse colocado em Gósen. E lá em Gósen crescesse e se tornasse um grande povo, como eu já tenho aludido. Então Deus levanta José, exalta José, ergue José. Só Deus tem o poder para exaltar. E ele ergue José e coloca José como governador sobre todo o Egito, preparando assim todo o cenário para a descida da família de Jacó, que desce como hóspede para habitar em Gósen. É assim que Deus faz. Fez com José e faz com você, minha irmã, meu irmão, faz comigo. Se eu souber, se você permanecer aguardando o tempo de Deus, porque no tempo dele, não é no seu tempo, não é no meu tempo, no tempo dele, ele faz, ele coloca tudo nos devidos lugares, ele muda todo o cenário em fração de segundo no tempo dele, porque ele é um Deus todo-poderoso, a glória, a honra pertence a ele, e ele faz da maneira que ele quer. Então ele tem poder para exaltar. Permaneça, meu irmão, minha irmã, porque Deus é contigo. Ele não esqueceu de você e no tempo dele ele vai cumprir. O verdadeiro poder. Jesus veio mostrar o verdadeiro poder na contramão do mundo. Esse poder está associado a um coração dedicado e incorruptível, a atitude generosa sem esperar nada em troca e a solidariedade junto aos que sofrem. Jesus agiu dessa forma, irmãos. O poder de Jesus não foi demonstrado através de poderio bélico, mas através de nunca se desviar de um necessitado, nunca passar de largo de alguém que precisava, está sempre pronto para agir em favor do semelhante. Jesus agiu dessa forma, ele demonstrou o seu poder, a sua autoridade dessa maneira. Ele pregou aos pobres, aos mansos, aos cativos, cumpriu a missão que Deus Pai lhe dera. E nós precisamos, na unção, no poder do Espírito de Deus, agir da mesma forma. O nosso poder, a nossa autoridade não está em poderio bélico, não está no homem, não confiamos em carro e em cavalos, confiamos naquele, fazemos menção do nome dele,
naquele que nos chamou para essa grande obra. Então nós, irmãos, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos buscar o verdadeiro poder espiritual. A nossa esfera de combate não é carnal, nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra pessoas, contra ser humano, mas é na esfera espiritual. Paulo resumiu o verdadeiro poder de um discípulo na figura de Jesus, que, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, por cumprir sua missão. Jesus, Deus o exaltou soberanamente. Antes, irmãos, da coroa, Jesus teve que suportar a cruz. Não será diferente com você e comigo. Antes de Elim, do oásis, onde tem 70 palmeiras e 12 fontes de águas, teremos que passar pelas águas amargas de Mara. E passando pelas águas amargas de Mara, entender que Mara é caminho que nos conduz a Elim, que o amargo é caminho que nos conduz ao doce, que as lutas, as dificuldades é caminho que nos conduz às grandes vitórias. Revela inteireza de coração, verdadeiro poder revela inteireza de coração. O coração do discipulador deve estar inteiramente voltado para o seu chamado. Isso fala de uma motivação correta. Isso fala de entender quem nos chamou e para quem estamos trabalhando, fazendo a obra e de quem vamos receber a recompensa, de quem vamos receber o galardão, que é cuidar do rebanho de Deus. Como cuidamos do rebanho de Deus, irmãos? Cuidamos alimentando o rebanho com Bíblia, defendendo o rebanho com a Bíblia, defendendo o rebanho dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos lobos com capa de cordeiro. Defendemos o rebanho quando fazemos um alerta, como um atalaia. Tocamos a trombeta, fazendo um alerta. Assim defendemos o rebanho. Cuidamos dessa forma do rebanho. Os religiosos estavam presos aos status e seus cargos, que faziam questão de exibir, como nós lemos no texto de referência, os escribas e fariseus religiosos. A marca do religioso é estar presos aos status, os seus cargos são pomposos, floreios, né? Amam floreios, amam chamar a atenção, chamam tanto a atenção que quem os ouve não consegue entender o conteúdo do que é pregado, porque chamam mais atenção do que valorizam o conteúdo que é pregado, quando na verdade, irmãos, devemos agir quando ensinarmos a palavra de Deus de uma maneira tão simples que o que sobressaia seja o conteúdo que está sendo anunciado. Os religiosos, ao contrário, estavam presos ao status de seus cargos, que faziam questão de exibir. E o pior é que o amor deles estava nisso, o coração deles estava nisso. Às vezes, irmãos, há muita pompa, muito floreio, muita apresentação, e nós observamos que o conteúdo é raso, o conteúdo é desprovido de consistência. Então nós, cristãos, precisamos buscar, irmãos, glorificar o nosso Deus, a motivação correta, fazer a obra de Deus, ensinar a palavra de Deus, compartilhar das verdades do nosso Deus com
a motivação correta, assim, o que vai aparecer é o conteúdo da verdade, a palavra de Deus será ministrada na unção do Espírito Santo e como uma espada de 2 fios penetrará a alma dos ouvintes. João serviu com amor e alertou que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus busca líderes segundo o seu coração. O verdadeiro poder revela a inteireza de coração e também é agente do bem. A bondade é a essência de Deus. O nosso Deus é bom. Que Jesus encarnou. Jesus, o verbo que tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Ele manifestou essa bondade. Ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Emanuel, o Deus conosco. E ele é o nosso referencial, o nosso padrão, irmãos. Devemos revelar a bondade de Deus através das nossas ações. Os religiosos foram repreendidos por Jesus por desejarem ter os primeiros lugares nas sinagogas, valorizando o status social do cargo que ocupavam, em vez do real compromisso que deveriam ter. Deveriam ter a compromisso, que era serem servos, mas não queriam servir, não queriam suar, não queriam o trabalho, queriam as glórias para eles mesmos. A liderança de Cristo era constituída em fazer o bem, e esse deve ser o alvo dos seus discípulos. Empatia, uma característica indispensável a um discípulo de Cristo. Colocar-se no lugar do outro revela o autêntico servo que age com amor. Jesus, ele sofreu ele sentiu compaixão. Nós devemos sentir compaixão dos nossos semelhantes. Isso fala de sofrer com e se mover em direção para mitigar, atenuar o sofrimento. Jesus designou 70 discípulos para esse tipo de missão, mas esse bem não deve ser motivo de exibicionismo. Devemos fazer o que é certo, mas sem exibicionismo, sem querer aparecer, sem querer receber aplausos, fazer aguardando o tempo da recompensa, sabendo quem vai nos recompensar. Meu irmão, a recompensa não será transitória, a recompensa será perene, para sempre, eterna. É solidário. O termo solidário vem do latim solidus, que significa firme, inteiro, sólido, está relacionado a salvos, salvo em boa saúde. Gaio, um líder solidário, foi reconhecido por João pela boa saúde da sua alma. Ele não media esforço para auxiliar aqueles que o procuravam. Isso demonstra, irmãos, quando nós nos preocupamos com o nosso semelhante, demonstra saúde espiritual, demonstra solidariedade, e se espera isso de nós, cada um de nós cristãos, assim como o amado Gaio e o Demétrio também, que ele estava, ao contrário do Diótrefes, que não era hospitaleiro, não era generoso. Gaio era generoso, hospitaleiro, solidário, e Demétrio também um grande homem de Deus. O espírito da igreja primitiva era o da solidariedade, e Gaio estava sobre ele. Assim como a igreja ali do primeiro século, a igreja dos primórdios, Gaio e Demétrio estavam agindo dessa mesma forma. Existem princípios, irmãos, que nós nunca deveríamos ter abandonado. E aqui estão alguns, quando nós lemos o livro histórico escrito por Lucas, o médico amado, companheiro
de Paulo em algumas das suas viagens missionárias. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, ali estão alguns princípios que a igreja do primeiro século mantinha. E dentre esses princípios estava a generosidade, a hospitalidade, a solidariedade. E são princípios que nós devemos prezar, porque são princípios que o nosso Deus preza. Devemos nos importar com esses princípios, porque são princípios que o nosso Deus se importa. O verdadeiro discípulo é generoso, não age como os fariseus que faziam para serem vistos por todos. Os fariseus, irmãos, eles amavam os aplausos, eles amavam fazer esmola e tocar trombeta, dizer que o que estavam fazendo. Nós cristãos precisamos fazer, mas não podemos tocar trombeta. Precisamos ajudar sem querer receber aplausos, sem querer reconhecimento. Nas primeiras fileiras, os fariseus, mas em ser reconhecido por servir solidariamente. O mau discípulo é egoísta, como era o Diótrefes, e é um problema para a igreja. Alguém, irmãos, que é cristão e é egoísta, só pensa em si mesmo, só olha para o seu próprio umbigo, traz sérios problemas, sérias dificuldades. Cada um de nós temos uma posição financeira e dentro da nossa posição financeira nós precisamos ajudar. Não vamos conseguir ajudar a todos, mas precisamos ter dentro de nós e agir de acordo em ajudar sempre aqueles que necessitam, mesmo que não seja muito, mas precisamos, com aquilo que temos, e em alguns momentos ajudaremos até acima das nossas possibilidades, como foi o caso da igreja ali na cidade de Filipos, que ajudou os seus irmãos em Jerusalém acima da possibilidade que eles tinham, mas o desejo de ajudar era tão grande, a gana, a vontade, que eles então fizeram acima da sua possibilidade. Isso não deve ser com coação, alguém coagindo para que seja feito, mas deve ser algo voluntário, aquilo que propomos dentro do nosso coração. Só dessa maneira é recebido pelo nosso Deus. Discípulos em crise. Maus discípulos que têm sede de poder são pessoas com crise, que buscam impor sua autoridade, como Diótrefes fazia. Os homens que buscam impor a sua autoridade demonstram, irmãos, que estão em crise, demonstra um desequilíbrio emocional. Então, nós devemos fazer o que vem à mão para fazer da melhor forma possível, dar o nosso melhor, naquilo que Deus nos está dando a oportunidade para fazer, sem impor autoridade. Cumprir a nossa missão, consciente de que estamos fazendo para o nosso Deus e na unção, no poder do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo, fazer para Ele, sem impor uma autoridade humana. Diótrefes impunha essa autoridade, expulsava os cristãos da igreja, não permitia Gaio hospedar missionários, pregadores itinerantes na casa de Gaio. Gaio não ia hospedar na casa de Diótrefes, estava hospedando na casa dele, de Gaio, e Diótrefes estava querendo impedir que isso fosse feito. Isso é uma clara autoridade puramente humana e maligna. Primeira vez que eu tomo conhecimento
de que um líder, porque Diótrefes era um dos líderes e era um líder carnal daquela mesma igreja que Gaio também era um dos líderes, aquela igreja ali na Ásia Menor, eles estavam ali, é a primeira vez que eu tomo conhecimento que alguém que foi chamado para liderar expulsa pessoas dentro da igreja. A ausência de submissão fez com que este mau discípulo, o Diótrefes, desrespeitasse sua liderança. Ele não se submetia ao apóstolo João, não entregando as cartas escritas por João à igreja local e se recusando a recebê-lo. João enviava a carta, era uma outra época, né? Nós hoje, aqui no século XXI, quanto avanço tecnológico, temos aqui, né, o WhatsApp, temos o YouTube, temos o Message, telefone, computador, temos internet. Nós estamos numa outra época, em um cenário radicalmente, absolutamente diferente daquele cenário no primeiro século. E lá, João precisava enviar cartas. Enviava cartas e pessoas levavam dias e dias, irmãos. E em alguns casos, poderia levar meses de que alguém escreveu uma carta, deu na mão da pessoa até chegar ao destinatário. Havia casos, irmãos, que quando nós estudamos ali a cultura daquela região, cultura judaica, cultura romana, cultura dos povos ali que estavam em redor ali também de Israel, aqueles como Roma que dominavam. Havia casos, irmãos, que as cartas, as correspondências eram entregues a uma pessoa responsável desse trabalho. Ele saía andando a cavalo e chegava até um certo ponto, lá tinha outro, que ele passava para a mão daquele, ele pegava, ia a cavalo, e isso levava dias, semanas e até meses, e no limite do animal havia outro lá para fazer o mesmo, até chegar. Olha quanto trabalho se dava para poder chegar a uma correspondência. E um líder que, por ser líder, eu acredito, quero crer que ele começou bem, mas no meio da caminhada enfiou os pés pelas mãos. Esse líder chamado Diótrefes, ele desrespeitava a liderança do apóstolo João, não entregando as cartas escritas por João à igreja local e se recusando a recebê-lo. Depois de tanta dificuldade para chegar uma carta, esse líder agia dessa forma desrespeitosa, sem temor a Deus, porque alguém que tem temor a Deus, irmãos, não age dessa forma. Ele poderia não ser um ateu teórico, ele poderia não professar, não creio em Deus, mas ele era um ateu prático, que nós chamamos de ateu prático. É aquele que vive como se Deus não existisse. Toma atitudes como se Deus não existisse. E aqui está um líder, um ateu não teórico, não professa, não creio em Deus, Deus não existe, mas um ateu prático, dentro da igreja. Quantas pessoas, irmãos, há nos nossos arraiais, dentro dos nossos acampamentos, que têm atitudes e age como que se Deus não existisse. Porque se tivesse consciência de que Deus existe e temor a Deus, jamais agiria da maneira que age, jamais falaria o que falam. Jamais falariam o que falam. Desafia a autoridade. Discípulos em crise, age como Diótrefes.
desafia a autoridade, o desejo de primazia, de ter o primado, ser o primeiro. Como Diótrefes deveria aprender, né? Com o amado Davi, que o Novo Testamento chama de profeta, o amado rei Davi. Ao contrário de Saul, que desejava o trono, Davi se completava no próprio Deus, e Deus o colocou no trono. Diótrefes, irmãos, desafiava a autoridade. Davi, por amar a Deus e se completar nele, em Deus, se submeteu a uma autoridade completamente desviada de Deus, que na ocasião era Saul. E ele se submeteu a essa autoridade, a despeito de ser uma autoridade completamente longe, afastado de Deus. E Diótrefes, ao contrário de Davi, tendo uma autoridade que era um apóstolo, o apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que encostava a cabeça no peito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um homem íntimo, de comunhão, de relacionamento com Jesus Cristo, o cabeça da igreja, Salvador do corpo, o Emanuel, Deus conosco, um homem íntimo. Diótrefes desafiava a autoridade do apóstolo João. Que fiasco era Diótrefes, que desastre, irmãos. Que o Eterno nos livre da síndrome de Diótrefes. O desejo de primazia que Diótrefes tinha o fazia desafiar a autoridade espiritual que estava sob o seu ministério. O apóstolo João. Que nos submetamos, irmãos, aos nossos líderes, que desejemos e tenhamos pessoas que respondam por nós, pastores que nos defenda, que nos proteja, que assine por nós, no sentido de estar acima de nós, respondendo por nós. Isso mostrava sua arrogância e destemor. Não temia. Jesus deixou claro que os religiosos adoravam ser chamados de mestre, termo que designava poder para o ensino e para conduzir outros. Amavam ser visto dessa forma. Ah, meu irmão, se não fora o nosso Deus, não conseguiríamos dar uma palavra. Se não fora Ele, se não fora o nosso Deus, No coração destes religiosos havia o sentimento de superioridade, achavam-se superiores. Mas Jesus destacou que o maior teria que ser servo, o ensinamento oposto ao que aqueles mestres, fariseus, escribas entendiam. Esses mesmos rabis desafiaram a autoridade de Jesus inúmeras vezes. Quantos problemas os fariseus deram a Jesus? Quantos males eles fizeram ao eterno Filho de Deus? Os escribas, irmãos, eram os copistas do rolo sagrado do Antigo Testamento. Eles estavam ali, era um homem com um profundo conhecimento dos rolos veterotestamentários do Antigo Testamento. E, no entanto, irmãos, estavam longe de Deus, não reconheceram aquele que fora enviado por Deus, o Messias, o Remidor, o Salvador. É possível, irmãos, termos conhecimento bíblico e estarmos longe de Deus e trabalharmos contra o próprio Deus, sendo religiosos.
lançando pessoas para fora do corpo de Cristo, por sermos religiosos, com as nossas doutrinas formatadas por nós mesmos, nossas ideias tiradas, não sei da onde, porque da Bíblia que não foi, formatada pela nossa cabeça não bíblica, e lançar para fora, para longe de Deus, pessoas, ao contrário de aproximar vidas de Deus. Que Deus tenha misericórdia da tua e da minha alma. Esses mesmos rabis desafiaram a autoridade de Jesus inúmeras vezes, como fez o próprio diabo. Eles fizeram igual. Porém, Deus é quem tem o poder sobre tudo. E o mesmo Jesus que triunfou sobre o diabo ali no deserto, quando depois de ser batizado nas águas do Rio Jordão pelo profeta João Batista, foi conduzido pelo Espírito de Deus até o deserto. E lá no deserto ele venceu o diabo, triunfou. Ele também, naquele madeiro, entregou a sua vida voluntariamente quando ele disse: está consumado. Ele triunfou sobre todos aqueles também que fizeram oposição a ele. Dentre eles, os fariseus, os escribas, é claro que alguns sacerdotes e alguns dentre o povo, até centuriões, reconheceram que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Porém, aqueles que não reconheceram receberam a paga que convinha a suas atitudes equivocadas. Ignora a fonte da autoridade. Um discípulo em crise desafia a autoridade e também ignora a fonte de autoridade. Toda autoridade, irmãos, vem de Deus. Por essa razão, responde a ele sobre como a desempenha. Se não der fruto, será cortado. Nós, cristãos, fomos alcançados para alcançar outras vidas. Estamos aqui porque um outro ramo ligado à videira verdadeira nos alcançou, deu fruto e nos alcançou. E nós devemos também, é o que Deus espera de cada um de nós, que fomos alcançados por essa graça, por esse favor imerecido, que se espera de nós é que alcancemos outras vidas. E dando fruto, Deus vai nos podar, meu irmão, minha irmã, para que possamos dar ainda mais fruto. Quando formos responsáveis em uma obra, Deus vai nos dar ainda mais responsabilidade. Quando formos bem em uma obra para o nosso Deus, Deus ainda vai nos dar ainda muito mais trabalho para executarmos para Ele. Era assim na época de Jesus, da igreja primitiva. Toda autoridade vem de Deus, por essa razão responde a Ele sobre como a desempenha. Se não der fruto, será cortado. Mas aquele que dá fruto, Deus poda. Ao contrário de cortar, poda, para que dê ainda mais fruto. Deus espera de você, minha irmã, meu irmão, espera de mim que possamos dar fruto. Era assim na época de Jesus, da igreja primitiva, e continuará. Quem exerce autoridade eclesiástica sobre suas próprias regras está em pecado, precisa se arrepender. Ao não mostrar arrependimento por seu abuso de poder, Diótrefes mostrou sua arrogância e orgulho. O discípulo de Cristo está sempre sob a autoridade de Deus, serve ao propósito dele. Irmãos,
essa palavra que nós estamos aqui ponderando, nessa lição, na lição de número 10. Verdadeiro discípulo glorifica a Deus. É uma palavra que traz uma oportunidade para nós nos arrependermos. A condição de Deus para recebermos o perdão dele, a condição para o perdão de Deus é o arrependimento. Uma vez que nos arrependamos, há perdão de Deus para nós e começamos tudo novamente. Não serve de exemplo o discípulo cujas atitudes e palavras não inspiram o rebanho de Deus, não serve e é mau. Jesus disse que o discípulo deve ser julgado pelos seus frutos. Quem quer apenas se mostrar santo para a multidão não passa de religioso. E Jesus disse que será humilhado. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos santos. Paulo, escrevendo algumas das suas cartas, ele se dirige à igreja, aos cristãos, como santo. Ele escrevendo ali, a igreja que estava na cidade de Éfeso, ele diz aos santos que estão em Éfeso. Então somos santos, mas o que ele está condenando aqui é o se mostrar ser santo. Nós não precisamos nos apresentar como santo. Nós, na verdade, devemos ser separados, porque a definição da palavra santo é separado. Não é perfeito, porque perfeito não somos, mas é alguém separado para Deus e para a obra de Deus. Mas quem se humilha sob a autoridade de Deus é exaltado por ele, por Deus. E como é bom ser exaltado pelo próprio Deus e reconhecido por seus pares, como Gaio e Demétrio o foram. Conclusão: um cristão autêntico jamais será bem-sucedido biblicamente por seus próprios méritos. Ao contrário, se tornará egoísta e insensível. Devemos ter cuidado, irmãos, com o egoísmo, que é obra da carne, e com a insensibilidade. Precisamos pedir a Deus sensibilidade espiritual para sentirmos o poder de Deus, percebermos o agir de Deus, o norte dado por Deus, a orientação dada por Deus e sensibilidade também no trato com os nossos irmãos para reconhecer, dar a vez os nossos irmãos, deixar os nossos irmãos fazer, entendendo que nós atuamos para uma complementação. Não somos completos em nós mesmos. Temos algumas ferramentas disponíveis, dadas pelo nosso Deus, que não são as mesmas ferramentas dadas aos nossos demais irmãos. Então, nós nos complementamos como membros desse corpo, o corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e precisamos ter essa sensibilidade para entender essa realidade, porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Verdadeiro e legítimo reconhecimento que um cristão que está ou não em algum cargo ou função de liderança pode e deve buscar está em conhecer o Deus Todo-Poderoso. Função e cargo, irmãos, vem naturalmente no tempo de Deus. Se ainda não aconteceu, é porque Deus não quer que aconteça. Quando chegar o tempo de Deus, você, minha irmã, meu irmão, você pode ter certeza que irá acontecer. Nossa preocupação deve ser em nos amadurecer. A nossa preocupação deve ser em nos qualificar, estudar a Bíblia com seriedade, nos debruçar sobre o rolo sagrado, tomarmos tempo para falarmos com Deus em oração. E quando chegar o tempo de Deus, o querer de Deus, Ele vai colocar no lugar que Ele deseja colocar. Alguns de nós já estamos desfrutando desse lugar onde Deus
desejou que estivéssemos. Então, façamos da melhor forma possível para o nosso Deus. O verdadeiro e legítimo reconhecimento que um cristão que está ou não em algum cargo ou função de liderança pode e deve buscar está em conhecer o Deus Todo-Poderoso, revelado em Jesus e expresso na vida de santidade. Amados, chegamos aqui ao fim de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Querendo o nosso bom Deus, Deus nos dando vida até lá, na próxima pré-aula estaremos falando sobre a lição de número 11, com o tema: o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Oremos. Deus amado, nós louvamos o teu nome, adoramos a tua pessoa bendita. Obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui compartilhando da tua palavra, da tua verdade. Nos dê, ó Pai, um dia abençoado na tua presença. Por favor, meu Deus, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê coragem para cumprir o nosso ministério, o chamado que recebemos da tua parte, a missão que pesa sobre cada um de nós. Nos dê a motivação correta para sempre glorificarmos o teu santo, bendito e precioso nome. Tu és Deus para sempre, Deus vivo, todo-poderoso. Muito obrigado por essa grande oportunidade de estar aqui na rede, Senhor, falando do teu amor para centenas e centenas de pessoas. Muito obrigado. Ó Deus, abençoe cada um de nós, os teus filhos, a tua igreja na face da terra. Usa-nos, ó Pai, se utiliza de nós para a expansão do teu reino aqui na terra. Nós assim oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus.